A paz do Senhor, meus queridos alunos, eu sou Miqueias Mac e estou aqui na nossa última aula dos juniores 2020. Hoje, 27 de dezembro, a nossa última aula. Apesar de um ano difícil, mas sempre debaixo da boa mão de Deus, da sua proteção que tem nos alcançado e nos guardado todos os dias. Apesar de dias difíceis, mas com Jesus no barco, é como a Bíblia diz, vai tudo bem. Então, nós vamos começar a nossa última aula com oração, agradecendo a Deus, pedindo a Ele que continue nos ajudando, nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal e também nos ajudando a entender cada vez melhor a sua palavra. Vem comigo na oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui para aprender um pouco mais da Tua palavra. Queremos te agradecer pelo Teu amor para conosco, pelo Teu cuidado durante todo este ano difícil, Senhor. Ano de muitas percas, mas mesmo assim o Senhor tem nos guardado e nos sustentado até aqui. Queremos te agradecer, te bendizer, Senhor, e te louvar por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Também te pedimos, continua nos ajudando, nos abençoando, abençoa cada aluno, Senhor, para que venha ser abençoado, venha entender cada vez mais a Tua palavra e que a Tua bênção venha, Senhor, acompanhar toda a sua família. Nós te pedimos, continua conosco, faz a Tua vontade nesta aula para a honra e glória do Teu nome santo, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós já oramos, agora nós vamos saber qual é o tema da nossa lição de hoje. A última lição de 2020. Eu tenho certeza que você deve estar muito feliz com a nossa lição aí, com todas as aulas que você vem acompanhando durante todos esses tempos, né? Tempos remotos, online, mas mesmo assim não deixamos de estudar e aprender mais do Senhor. A nossa EBD, mesmo estando online, está aqui para nos fazer aprender cada vez mais da Bíblia, a palavra de Deus, o nosso mapa, o nosso manual que nos conduz cada vez para mais perto de Deus, e o nosso alvo é o quê? O céu, pois é. Então, hoje, nós vamos falar de um homem bastante conhecido na Bíblia. Eu tenho certeza que você já ouviu falar dele, eu tenho certeza que você conhece muito bem a sua história, mas hoje vamos ouvir um pouquinho mais, não é verdade? Vamos falar sobre Daniel, um homem de oração. Com certeza você já ouviu praticamente todas as histórias de Daniel, você já conhece muito bem tudo que ele viveu, apesar de ainda muito novo, chegou como cativo na Babilônia, mas ele permaneceu fiel. E o que foi mais importante e o que mais a gente conhece da história de Daniel é sua fidelidade a Deus, coisa que nós precisamos também fazer. Eu sei que a cultura de Daniel é um pouquinho diferente da nossa, a questão da experiência dele de vida foi um pouquinho diferente da nossa, porque a gente mora aqui mesmo, né, no nosso país, a gente não teve que ser levado para um outro país, ter que conhecer outra cultura, outra língua. Daniel, ele saiu simplesmente de sua casa, sem os seus pais, sem a sua família, e foi morar noutro país, onde ele não conhecia a língua, não conhecia a cultura, onde lá as pessoas não adoravam a Deus, mesmo assim ele se manteve servindo ao Senhor. Mas a gente vai aprender tudo bem direitinho no decorrer da nossa aula, que está apenas começando. Então, vamos lá. A lição se encontra aí, o tema da lição, o assunto, vai estar no livro de Daniel. Vocês com certeza sabem onde é que está Daniel, né? Velho Testamento. Daniel é conhecido como um dos profetas, né? Os seus livros fazem parte dos livros proféticos. Então nós vamos ter lá, na questão de Daniel, Daniel capítulo 6, do versículo 1 ao 23. Tá ok? Vamos ver aqui um pouquinho da história de Daniel. Abra aí a sua Bíblia. Daniel capítulo 6. Diz assim: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Olha só, gente, todos nós sabemos que não há como governar um reino sozinho. Não há como dirigir, por exemplo, uma congregação sozinho. Você vai ver que, por exemplo, o pastor tem um copastor, às vezes até mais de um copastor, tem também um auxiliar, aliás, vários auxiliares, vai ter sempre uma pessoa dirigindo um departamento, porque o pastor ele não pode tomar conta de todos os departamentos, não pode fazer de tudo na igreja. Então ele vai colocar pessoas para tomar conta dos departamentos, dos conjuntos, para que a obra do Senhor continue crescendo, continue evoluindo e continue andando, né? Porque senão a obra para. Se for uma pessoa só para fazer de tudo, a obra para. Por isso, o pastor ele precisa de seus auxiliares. Do mesmo jeito, um rei ou um presidente, ele precisa de pessoas que estejam ao seu lado para ajudá-lo. Então,
aconteceu a mesma coisa. Daniel chegou na Babilônia, ele chegou como cativo, era uma pessoa escrava. A cidade dele foi dominada pela Babilônia e eles levaram o pessoal lá de Jerusalém cativo para a Babilônia, como eu disse a vocês no início da aula. Só que Daniel, ele foi tão fiel ao Senhor, mesmo na Babilônia, mesmo distante dos seus pais, seus pais ver, ele permaneceu servindo ao Senhor. Então, o que aconteceu? Deus honrou Daniel lá na Babilônia. Ele fez com que Daniel se tornasse conhecido, fez com que Daniel fosse muito amado e querido por todos os reis que governaram a Babilônia, até chegar o momento do rei Dário. Quando o rei Dário assumiu, o rei dos Medos e dos Persas, ele assumiu a Babilônia, o que aconteceu? Ele conheceu a Daniel, ele já ficou sabendo da história de Daniel, que Daniel era um homem diferente, era uma pessoa que servia ao Senhor com fidelidade, que não queria saber de outros deuses, que não queria saber das coisas da Babilônia, mas que simplesmente continuava servindo ao Senhor, mesmo como se estivesse lá na sua terra natal. Ele parecia que servia ao Senhor como se ainda estivesse lá em Jerusalém. Ele não deixou nenhum dos seus costumes, como a gente vai ver, por exemplo, no início do livro de Daniel, ele vai falar uma coisa muito interessante. Quando eles chegaram na Babilônia, o rei determinou uma comida lá para eles comerem, todos os jovens que foram levados para a Babilônia. Mas a Bíblia diz que Daniel assentou, ou seja, ele desejou no seu coração. O que ele disse? Eu não quero me contaminar com o manjar do rei. Então ele pediu ao chefe dos eunucos, que eram as pessoas que tomavam conta dos jovens cativos, ele pediu que ele não comesse daquela alimentação. Ele e os seus 3 amigos, Daniel, junto com Ananias, Misael e Azarias. Então, todos esses, eles não se contaminaram, ao contrário dos outros jovens. E a Bíblia diz que por isso e as demais coisas, demais atos de fidelidade, como por exemplo, os seus 3 amigos diante da estátua que não se curvaram porque eles disseram que só adoravam a Deus, tudo isso foram fazendo com que eles fossem honrados, que Deus glorificasse o seu nome na vida de cada um deles na Babilônia, mesmo estando longe de casa, mesmo estando longe dos pais. Então, nós entendemos que, por exemplo, sabe por que o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia? Por causa do pecado. Só que a gente tem que entender uma coisa, que Deus nos ama independente do nosso pecado. Não é que ele se agrada do nosso pecado, ele não concorda com o nosso pecado, mas ele ama o pecador. A Bíblia diz que ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Então, nós vemos que a partir do momento que Deus nos amou, mesmo a gente sendo pecador, mesmo a gente tendo pecado, nós entendemos que nós precisamos nos corrigir diante dele. Então, vemos aí que quando Daniel chegou na Babilônia e ele permaneceu servindo ao Senhor, Deus foi honrando, foi dando bênçãos a ele e ele foi sendo cada vez mais conhecido, foi ficando cada vez mais honrado na Babilônia. Então, todos os reis que assumiam a Babilônia começavam a gostar de Daniel. Assim também é com a gente. Se a gente for servir ao Senhor, Deus vai colocar pessoas em nossas vidas para nos ajudar, para nos honrar. Basta só a gente ser fiel a ele. Então, do mesmo jeito que Deus guardou a Daniel durante toda a sua estadia, toda a sua vida lá na Babilônia, ele também nos ama. Porque a gente tem mania muitas vezes de achar que o povo de Israel, que os profetas, né, que as pessoas influentes da Bíblia são mais amadas por Deus do que a gente. Só que não, Deus ama a todos de uma forma só. A Bíblia diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Então, nós vemos que Deus ele ama a todos de uma forma igual. Ele tem planos, tem projetos, ele tem uma vida maravilhosa para cada um de nós. Agora, basta também que a gente se entregue à vontade dele, não é verdade? Então, quando Daniel chegou na Babilônia, ele permaneceu fiel ao Senhor, independente das circunstâncias, independente de quem quiser servir a Deus ou não. A Babilônia ela tinha muitos deuses. E o interessante é que, por exemplo, naquela época, existia um Deus para cada coisa. Por exemplo, existia um Deus para chuva, um Deus para enviar alguém para um casamento, por exemplo. Existia um Deus para todas as coisas. Só que Daniel servia ao único Deus verdadeiro e que pode fazer todas as coisas. Então, se estava precisando de chuva, era só conversar com Deus. Se estava precisando de alguma bênção, estava passando por uma enfermidade, era só falar com Deus. Então, independente do problema, Daniel sempre se resolvia orando. E nós vemos que, por exemplo, toda essa fidelidade, essa mania de fazer as coisas certas, esse costume de fazer as coisas certas, começou a incomodar aquelas pessoas que trabalhavam com Daniel. Nós vemos que quando ele chegou na Babilônia, olha só o que aconteceu. Daniel, sendo fiel ao Senhor, Deus começou a honrá-lo, né? Fazer com que ele fosse reconhecido e notado no meio da Babilônia. Os reis começaram a gostar de Daniel, porque viram que Daniel era fiel, que não cometia erros, que não mentia, que não roubava. Então Daniel passou a ser muito conhecido, passou a ser muito querido pelos reis. E o que os reis fizeram? Começaram a chamar Daniel para trabalhar com eles, bastante próximo. Então Daniel, olha, chegou como cativo
mas depois foi colocado como governador. A Bíblia diz, lá em Daniel, nos versículos que a gente leu, que olha o que aconteceu. O rei escolheu 120 príncipes. Eu não disse a você que todo mundo que está governando, que está dirigindo, precisa de alguém para trabalhar junto com ele, para ajudá-los? Pois é, o rei escolheu 120 príncipes para ajudá-lo a governar a Babilônia. Mas ele escolheu 3 para ficar na posição maior, ou seja, acima dos 120. Então o que aconteceu? Ele escolheu Daniel para ser um desses 3. Mas os outros começaram a ficar com raiva, começaram a ficar com inveja de Daniel. E nós vemos que é muito errado ter inveja, porque inveja é pecado. E você sabe o que é pecado? Com certeza você sabe, né? Que é tudo aquilo que a gente faz, que a gente pensa, tudo aquilo que não agrada a Deus. Se a gente faz, se a gente pensa que não agrada a Deus, e a gente fala, pode ter certeza que isso é pecado. Então nós vamos lá para Romanos, capítulo 3, e o versículo 23, que diz assim, ó: porque todos pecaram e distantes ficaram da glória de Deus. Infelizmente, o pecado, né, depois que ele chegou na humanidade, ele afastou todos os homens de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus, ele nunca desistiu do homem. O pecado, assim como, por exemplo, a inveja das pessoas que trabalhavam com Daniel, eles, assim como a inveja é pecado, existe vários outros tipos de pecado. Mentir, roubar, tudo isso é pecado. Tudo isso é coisas que Deus não se agrada. Mas a gente que é crente, que faz a vontade de Deus, a gente não comete esse tipo de coisa. Porque a gente procura fazer aquilo que a gente sabe que Deus se agrada. Pois é. Então, continuando, Daniel foi escolhido para ser um dos governadores principais da Babilônia, para ajudar o rei Dário ali bem de pertinho. Então, o que aconteceu? As pessoas ficaram com inveja de Daniel. Quem trabalhava com ele e abaixo dele também ficou com raiva, não queria que Daniel estivesse ali, porque Daniel fazia as coisas certinhas. Tinha aqueles que queriam fazer as coisas errado para tirar lucro, e Daniel não concordava. Então o que acontecia? Eles começaram a ficar com raiva, começaram a ter inveja, a ter ódio de Daniel, e começaram a querer tirar Daniel dali do meio deles. Olha o que aconteceu. Indignados, inconformados com Daniel estar trabalhando lá, está acima deles, eles procuraram alguma coisa para atacar Daniel. Então eles começaram a procurar defeitos, começaram a procurar erros, começaram a procurar alguma coisa em Daniel que eles pudessem acusá-lo para que ele fosse destituído, ou seja, fosse retirado da governadoria. Mas eles procuraram, passaram dias, ó, e não encontraram. Então eles começaram a pensar, poxa, esse homem, ele é diferente. Esse homem, a gente não encontra nenhum engano nele, nenhum erro, nenhum pecado. O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai tirar esse homem do governo? Como é que a gente vai tirar ele de perto da gente? E o que eles perceberam? Eles foram analisar a vida de Daniel. E eles viram que Daniel constantemente, ou seja, 3 vezes ao dia, ele orava ao Senhor. A Bíblia diz que ele abria as suas janelas do seu quarto de frente para o caminho que seguia para Jerusalém, para sua terra natal. Então ele abria suas janelas e 3 vezes ao dia ele orava. Sempre estava orando ao Senhor. E a Bíblia diz que Daniel tinha esse costume todos os dias, 3 vezes ao dia, Daniel orava. Então eles pensaram, já sei, o que vamos fazer? Vamos criar um edito, ou seja, um documento, e nós vamos levar para o rei. O rei vai assinar esse documento, e nesse documento, olha só o que estava escrito. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos nós, príncipes, governadores, concordamos que se estabeleça, ou seja, seja feito um decreto, que qualquer homem que fizer uma petição, que fizer oração, que fizer um pedido, pode ser a outro homem ou a qualquer Deus que não seja a ti, ó rei Dário, seja imediatamente lançado na cova dos leões. O rei se gabou com aquilo, né? Porque, pronto, vai passar 30 dias o povo pedindo as coisas só a mim, né? Eu vou ficar como tal. Então, ele foi, nem pensou 2 vezes, com o seu anel, ele assinou lá o edito, o decreto, e o que aconteceu? Começou a valer o decreto. Aí, ele nem lembrou que o seu amigo tão querido, tão próximo, Daniel, orava 3 vezes ao dia, e que Daniel não ia deixar de orar por causa disso. O que aconteceu? Os seus inimigos, os inimigos de Daniel, pegaram Daniel orando, porque ele já sabia que Daniel fazia isso, e levaram até o rei. Quando chegou dentro do rei, eles disseram, olha rei, está aqui Daniel, ele descumpriu o decreto. Ele não fez aquilo que estava no decreto que o Senhor assinou. E a Bíblia diz que, segundo a lei dos Medos e dos Persas, depois que o rei assinava, selava
lá o decreto, não podia voltar atrás. Ele não podia mudar de ideia. Mesmo que ele quisesse, o próprio rei não podia voltar atrás naquilo que ele mesmo tinha dito. Então, simplesmente, o rei não teve como livrar Daniel. Ele ficou preocupado, ele ficou triste, ele ficou tão aflito com aquela situação, mas ele não teve mais o que fazer para ajudar Daniel. Quando ele se tocou, já era tarde demais. Então, Daniel teve que ser jogado na cova dos leões. Mas, vamos voltar um pouquinho para a Bíblia, que a gente vai ver algo muito interessante. Que o rei, ele conhecia Daniel tão de perto, e ele tinha uma relação tão boa com Daniel, e ele começou a ver que Deus era na vida de Daniel, que olha o que ele disse a Daniel. Olha só. Versículo 16 do capítulo 6. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ou seja, sempre você serve, o rei ele te livrará. Ou seja, o rei Dário começou a entender que o Deus de Daniel era um Deus diferente. Então ele disse: ó, Daniel, você vai para a cova, mas eu acredito que pelo que eu tenho visto aí, o seu Deus vai livrar você dessa cova. Então ele vai dar um jeito aí, ele vai guardar você. E a Bíblia diz que Deus permitiu que Daniel entrasse na cova dos leões. Nós vemos aí, capítulo 15, versículos 3 e 4 de 1 Coríntios, nós vemos o quê? O cuidado de Deus para conosco, o seu plano de salvação. Assim como Deus livrou a Daniel lá, não da cova, mas ele livrou Daniel dentro da cova. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 15. Capítulo 15, 3 e 4, que diz assim, ó. 1 Coríntios. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Então nós vemos que Deus guardou a Daniel e livrou com o seu plano de salvação. Ele livrou a Daniel, não permitiu que Daniel fosse morto pelos leões. Então Daniel, ele simplesmente fez o quê? Foi fiel ao Senhor, serviu ao Senhor da forma que deveria, não se importou com o decreto, ele continuou servindo fielmente ao Senhor, e Deus honrou a Daniel. Se Daniel honrou a Deus, Deus também o honrou. E do mesmo jeito ele faz conosco. Se a gente for fiel, se a gente honrar a Deus, ele também irá nos honrar. Ele também irá nos guardar, nos recompensar por aquilo que nós fazemos para ele, assim como ele fez com Daniel. E nós não somos diferentes de Daniel. A Bíblia diz que ele chegou tão novo na Babilônia, mas mesmo assim ele foi fiel ao Senhor lá na Babilônia. Então nós vemos que Daniel, ele não aceitou o decreto, ele não se conformou, ele não se converteu aos deuses da Babilônia, mas ele continuou servindo somente ao Senhor. Então, do mesmo jeito que Deus livrou a Daniel, ele também montou o plano de salvação para toda a humanidade, que incluía o quê? A morte de Jesus lá na cruz do Calvário. E nós vemos que, por exemplo, a partir da morte de Jesus lá na cruz do Calvário, nós tivemos direito não somente à salvação, mas também a sermos purificados, a sermos limpos. Hoje, assim como naquela época da Babilônia existia um decreto, né, para que as pessoas pedissem só ao rei, o nosso decreto hoje é de nos mantermos fiéis ao Senhor. Aquele que deseja o céu, aquele que quer chegar no céu, ele precisa ser fiel a Deus, precisa servir ao Senhor direitinho, precisa fazer aquilo que Deus se agrada. E como a gente vai fazer aquilo que Deus se agrada? Aprendendo mais sobre ele. A gente tem que orar, tem que buscar, tem que assistir às aulas da escola dominical. Pois é, tudo isso para que a gente aprenda cada vez mais do Senhor. E através disso aí o nosso coração vai ficando cada vez mais limpo. Assim como nós vemos lá em João 3,18. Vamos ver o que está escrito em João 3,18? Lembrando que é o Evangelho, tá? Aquele livro grande que está lá logo no início. É o quarto livro do Novo Testamento. 3,18 diz assim, ó. Quem crê nele, em Jesus, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, aquele que crê em Jesus, ele já não é mais condenado. Ele é salvo da condenação eterna. Ele é livre de todo mal, de tudo aquilo que está reservado para aquelas pessoas que andam distante de Deus. Então, do mesmo jeito que Deus criou a forma de salvar a Daniel, ele também criou
plano de salvação para toda a humanidade, que inclui a nossa remissão, ou seja, a limpeza das nossas vidas em relação ao pecado, e nós nos tornamos puros, limpos e santos diante de Deus. E também uma coisa, diante da sociedade, porque não adianta só ser certinho, por exemplo, quando está na igreja, ou quando está perto do papai ou da mamãe, mas a gente precisa fazer aquilo que é certo, independente de quem estiver ao nosso lado. Às vezes a gente pensa assim, mas tem um amiguinho que não vai gostar de me ver sendo crente, de ver cantando hino, então assim, ele vai me deixar, vai me esquecer, vai se afastar de mim, mas a Bíblia diz que a gente precisa se manter fiel ao Senhor, independente das circunstâncias, independente se alguém goste ou não, porque a nossa alma é muito importante para Deus. E o preço na cruz pago por Jesus foi tão alto que a gente não pode menosprezar. Então nós entendemos uma coisa, que Daniel, ele permaneceu fiel ao Senhor, e quando foi de manhã, ele passou a noite todinha ali na cova dos leões, mas pela manhã, olha o que aconteceu. Deus guardou a Daniel e o rei não sabia. O rei passou a noite sem comer, não conseguiu dormir, ficou preocupado, aflito a noite todinha. Ele não conseguiu fazer nada. Ficou tão angustiado durante toda a noite que ele não fez nada. Quando foi de manhã, logo cedo, assim que o dia amanheceu, ele correu para a cova lá onde Daniel estava. E ele, Daniel, Daniel, aflito, com medo de não escutar a voz de Daniel. E Daniel, simplesmente tão calmo, disse, Rei Dário vive para sempre. Aí o rei perguntou, Daniel, o teu Deus te livrou? Ele, o meu Deus enviou um anjo e fechou a boca do leão. Não permitiu que nenhum deles me tocasse. Glória a Deus por isso. Nós vemos que Deus guarda o seu povo, que ele protege. Independente da circunstância, ele protege o seu povo. Era impossível uma pessoa entrar numa cova contendo leões e sair vivo sem nenhum ferimento, sem nada, sem um arranhão. Mas a Bíblia diz simplesmente que Daniel, ele saiu lá da cova intacto, sem nenhum arranhão, sem nenhum ferimento, sem nada. Deus guardou a Daniel lá na cova dos leões. E nós vemos uma coisa, que do mesmo jeito que Deus guardou a Daniel, ele também guarda as nossas vidas, se nós somos obedientes a ele. Então, olha o que o rei fez. O rei ficou tão admirado com o Deus de Daniel, tão admirado, que ele estabeleceu um novo decreto. Olha, a partir de hoje em diante, aqui na Babilônia, só vai se adorar ao Deus de Daniel, porque não existe outro Deus igual a ele, não. O Deus de Daniel é único. Então, olha só, o que foi que a fidelidade de Daniel, a forma dele se comportar, independente da situação, porque disseram o quê? Ou pede só o rei, ou vai para a cova dos leões. Daniel não deixou de adorar, não deixou de orar. Então ele continuou orando, mesmo com o risco de ir para a cova. E por essa fidelidade ao Senhor, porque muitas vezes a fidelidade a Deus vai nos colocar em situações perigosas, mas Deus, ele guarda os seus. Ele guardou a Daniel, guardou os seus amigos, eles entraram na fornalha, e a Bíblia diz que nem cheiro de fumaça eles tinham. Deus guardou tanto eles, que a única coisa que se queimaram foi as cordas que aprisionavam eles. O restante, a roupa, a Bíblia diz que até o chapéu, a peninha que tinha no chapéu não foi queimada, nem com cheiro de fumaça. Eles entraram na fornalha de fogo ardente, que o rei mandou aquecer 7 vezes mais, e mesmo assim, nenhum deles saiu com nenhum dano, saíram todos inteirinhos. Então, nós vemos o quê? Que Deus guarda o seu povo. Então, o decreto, mesmo que apareça aí, existem nações que a gente não pode servir a Deus publicamente, que os crentes, infelizmente, têm que andar escondidos, os seus cultos são em cavernas, são em casas subterrâneas, porque eles têm que se esconder, porque ou eles se escondem, ou são mortos, são perseguidos, sofrem torturas, mas nós servimos a Deus aqui no Brasil, onde a gente é livre para adorar o Senhor. Então precisamos aproveitar isso, precisamos aproveitar a liberdade que temos de servir ao Senhor, de publicar a nossa fé, independente de quem esteja vendo ou não. A gente pode colocar no Facebook, pode sair pela rua com camisetas evangélicas. Aqui, por exemplo, está em inglês, mas diz aqui, eis-me aqui, Senhor, que está escrito em Isaías. Isaías 6:8. Eis-me aqui, envia-me a mim. Quando Isaías disse, Senhor, estou pronto para cumprir o meu chamado, para fazer a tua vontade. Eu quero viver a tua vontade. Então ele disse, eis-me aqui. Deus perguntou, a quem enviarei? Isaías,
tô aqui, Senhor, eu quero ser enviado, eu quero ser um canal de bênçãos. E nós precisamos também ser canais de bênçãos na vida das pessoas. Precisamos levar Jesus, precisamos falar do seu amor, falar daquilo que ele tem feito em nossas vidas, falar dos exemplos de pessoas que serviram a ele, que tem na Bíblia, e vários outros testemunhos. E a gente também pode ter o nosso próprio testemunho. Você, como juniores, também pode ter o seu próprio testemunho, pode ter a sua chamada, pode ter a sua vida diante de Deus, para que possa ser usado poderosamente por ele. E ele quer usar você. Ele quer, através de você, salvar vidas. Ele quer, através de você, que pessoas conheçam a ele e que também possam servir a ele. Então, é necessário que você, assim como Isaías disse, eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui para viver tudo aquilo que o Senhor escolheu para a minha vida. Então, nós vemos que, para terminar, nós vemos que Daniel, ele continuou servindo fiel a Deus por toda a sua vida, mesmo na Babilônia. De novinho, quando ele chegou lá, até idoso, ele foi fiel ao Senhor. E Deus o honrou durante toda a sua vida, por causa do quê? Da fidelidade, de servir ao Senhor sem deixar Deus de lado, de servir ao Senhor sem esquecê-lo por alguns momentos, de servir ao Senhor sem fingir que não era dele, por causa de alguém ou por causa de algum decreto, né? Mas Daniel permaneceu fiel ao Senhor em todo o momento, e Deus honrou por isso. O rei ficou tão admirado que ele disse: pronto, a partir de hoje a Babilônia todinha vai deixar de servir todos esses deuses que não servem de nada e vai servir só ao Deus de Daniel. Então nós vamos lá, vamos para finalizar capítulo 3 de 2 Pedro. Nós vamos lá para quase o finalzinho da Bíblia, já perto de Apocalipse. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim como no dia da eternidade. Então nós vemos, crescer na graça. Como eu vou crescer na graça, professor? Orando, lendo a Bíblia. Às vezes a gente tem tantas dúvidas. Por exemplo, eu sou professor de vocês, também dou aula em outras turmas de escola dominical. E mesmo assim, eu sempre leio a Bíblia. Eu gosto de ler bastante a Bíblia. É o livro que eu mais leio. Eu sou professor também de português, então eu preciso ler outras coisas. Mas o livro que eu mais leio na vida é a Bíblia, é a palavra de Deus. Mas mesmo assim, eu sendo professor, ainda tenho dúvidas. Então, muitas vezes eu tiro dúvida com meu pai, que é pastor, então ele estudou mais do que eu. Eu sempre converso com ele, tiro minhas dúvidas com ele. Então, por exemplo, você, às vezes tem uma dúvida, pode perguntar ao papai, à mamãe, ou alguém que trabalha no DEPIM, pode perguntar ao pastor. Tire suas dúvidas, não fique com aquilo na cabeça, mas queira aprender mais de Deus. Tenha vontade de aprender mais de Deus. E nisso aí a gente está crescendo na graça e no conhecimento. Estamos aprendendo mais de Deus porque a gente vai saber o que Ele quer para nossas vidas. A gente vai saber como é que a gente vive de uma forma que Ele se agrada, para que o quê? Para que quando Jesus voltar, a gente possa subir e encontrar com Ele lá na glória. Então nós precisamos o quê? Viver em santidade, fazer aquilo que Deus se agrada. Pois bem, meus queridos alunos, assim como Daniel foi fiel ao Senhor, serviu bem direitinho, do jeito que Deus se agradou e honrou ele por causa disso, nós também devemos ser fiéis ao Senhor. Nós também devemos servir ao Senhor com toda alegria, com todo prazer, fazer o melhor para Deus. Sempre para Deus a gente faz o melhor. A gente não deixa o último momento, o último tempo. Se der certo, a gente faz. Não. Para Deus é sempre a primeira parte. É o melhor de nós que a gente entrega a Ele, tá certo? Então, olha, que Deus continue abençoando todos vocês. Que vocês tenham um final de ano maravilhoso e um ano de 2021, ó, cheio de Deus, tá bom? Olha, eu quero dizer para vocês que continuem lendo a Bíblia, continuem estudando, continuem orando, continuem tirando suas dúvidas, assistindo aqui os nossos vídeos da nossa EBD Online, porque vamos continuar com a nossa EBD Online, ainda não está liberado o retorno de vocês às igrejas, mas continuem aqui assistindo, continuem aprendendo mais de Deus, porque nós estamos nos esforçando cada vez mais para levar um evangelho cada vez mais claro, mais limpo, para que vocês entendam e possam viver de uma forma bem legal, tá certo? Então, ó, fiquem todos na paz do Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus por esta aula e pedir que Ele continue nos abençoando e que o ano de 2021 seja cheio de Deus em nossas vidas. Que a gente tenha muitas bênçãos para agradecer, que a gente tenha muitas conquistas. Eu quero parabenizar aqueles que passaram. Se alguém não passou de ano, se esforce que no ano que vem você consegue, tá certo? Então, vamos continuar juntos, unidos, mesmo em casa, mesmo em oração. Lembrando sempre,
né, do cuidado contra o coronavírus. Use máscara, álcool em gel, lavando sempre as mãos para que a gente esteja livre aí. E lembrando que a obrigação maior do cristão é orar, né? Porque é Deus que nos guarda, nos livra de todo mal. Então, por falar em orar, vamos agradecer por esta lição de hoje, a nossa última lição de 2020, mas pode ter certeza que o ano que vem a gente se encontra aqui, viu? Tá certo? Eu conto com vocês, com a colaboração de vocês. Lembrem-se, olha, poste esse vídeo, comenta, curta, compartilhe, passa para todos os seus amiguinhos da escola. Pode mandar esses vídeos para todo mundo, porque com certeza Deus vai falar com alguém através dessas aulas. E você, dessa forma, está sendo um canal de bênção, está sendo um pequeno missionáriozinho. Pois é, então deixa Deus te usar. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por esta aula maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Nós te pedimos que venha nos ajudar, nos dar da tua graça, que venha nos dar um ano novo cheio da tua paz, da tua alegria, de saúde, um ano novo cheio de bênçãos, Deus. Nós te pedimos, nos ajuda, que venhamos aprender mais de ti, que venhamos ter entendimento maior e melhor da tua palavra, Senhor, para que possamos viver. Jesus, nós te pedimos, continua abençoando cada aluno, cada professor, faz a tua vontade, abençoa o DEPIN de uma forma geral. Deus, visita da direção até a criança mais novinha. Nós te pedimos, continua conosco, é isso que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Então, até o próximo domingo com outro professor, mas o mês que vem, pode ter certeza que eu encontro você aqui, tá certo? Tchau, fiquem todos na paz do Senhor.